Pessoal, então, vamos continuar a aula de lentes, hein? Vamos, aqui é exatamente o que a gente estava falando, né? Todos os casos das figuras, bonitona. E aí o resumão, gente, resumão. Se eu estou antes do ponto antiprincipal da minha lente convergente, ri menos. Se eu estou, deixa eu pôr aqui, no meu antiprincipal, entre o antiprincipal e o foco, no foco imagem e entre o foco e o vértice. Vai seguir o mesmo padrão lá dos espelhos. Ri igual, ri mais, não ri, né? Eu ponho um X assim, porque não tem imagem, e VD+. E aqui vai ser o nosso VD-. Sempre assim, gente. Ri menos, ri igual, ri mais, não ri, VD+, VD-. Sempre assim. Bom, já apareceu aí para vocês sobre os equacionamentos. Se você estudou bem lá os espelhos esféricos, isso aqui não vai ser problema para você, né? A gente tem uma frasezinha horrorosa, horrível para decorar isso, mas é biologia, né? Bom, lá na biologia nós estudamos o que é fimose, acontece com os seres humanos do sexo masculino, não todos, tá? Só alguns. E uma fimose é igual a um piu-piu mais uma pelinha, a gente classifica a lei de Gauss. Olha só, Gauss faz o estudo inteiro para vir uns cara idiota e falar isso. Mas vamos lá. Gente, Gauss é um cara fodástico, assim, eu pago um pau pra Gauss enorme. O cara é realmente muito foda. Ele tem estudo assim, em várias áreas, e uma das áreas ele tá aqui, ele tá na engenharia. O cara é louco, é louco. Gente, este equacionamento eu demorei tanto para conseguir decorar quando eu era aluno, né? Eu também já fui aluno, né, gente? Eu demorei tanto, essa ampliação ou aumento linear, pode ser chamado de ampliação também, tá? Que é o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, levando em consideração, por exemplo, se seu objeto está para cá e ele vale 2 metros, e sua imagem está para cá e vale 1 metro, O vai ser igual a 2, I vai ser igual a menos 1. Deu para entender? Porque o I é invertido. Se é invertido, o sinal é negativo. Então, nessa formulação, isso é importante. Tudo bem? Menos P' sobre P, onde P' é a distância da imagem até a lente e P é a distância do objeto até a lente. Por exemplo, este cara aqui, ó, neste caso 1, este aqui seria P e este cara aqui até a sua imagem, tá aqui mais ou menos, seria um P'. Vamos pegar esse exemplo aqui, por exemplo. Ó, esse cara seria o seu P. E esse cara seria o seu, até a imagem, né? O P'. Tudo bem? Muito cuidado que esse P... Opa, apareceu. Esse P e esse P' aí estão relacionados a... O sinal deles está relacionado à lente ser convergente ou divergente. Vou falar isso já já. Então, a ampliação ou aumento linear é I sobre O, que é menos P' sobre P. E se você pegar a lei de Gauss, que é essa que está falando da fimose aqui, e colocar aqui dentro nessa equação, você consegue chegar no F sobre F menos P. Pessoal, ai meu Deus, mais uma para eu decorar, por que eu não aplico Gauss? Porque você ganha tempo. E Enem, se você está se preparando para o Enem, tempo é ouro, meu filho. Tempo aqui é muito importante. Já fiz vários exercícios, vários, só aplicando isso aqui. Ele te dá F, te dá P, pum, saiu a ampliação, acabou. Tá bom? Então, F sobre F menos P não é tão difícil. Eu tenho essas 4 decoradas no meu cérebro. Infelizmente, eu não tenho nenhuma... ainda vou estar de espirrar, caceta. Infelizmente, eu não tenho nenhuma frase para decorar essa. Só que eu sei que a ampliação é menos P' sobre P, F sobre F menos P e I sobre O. Tá bom? Vamos continuar então. Importante, gente, isso aqui é muito importante. Se eu estou tratando do objeto, se meu objeto é real, o P vai ser positivo. Se meu objeto é virtual, o P vai ser negativo. Vamos com calma. O P, em suma, na grande maioria dos casos, o P é sempre positivo, na grande maioria. Quando é que o P vai ser negativo? Quando ele já for virtual. Ou seja, num jogo de lentes, se você pega uma imagem que é virtual, para utilizar essa imagem que é virtual como objeto de outra lente, deu para entender? Então você tem uma lente, criou uma imagem virtual, certo? Essa imagem virtual vai servir de objeto para outra lente. Então este P, neste caso especificamente, ele vai ser virtual, tá bom? Isso tem a ver quando a gente estiver tratando de instrumentos ópticos, né? Vai ter um casozinho que o P vai ser virtual. Eu vou trazer isso para vocês, tá bom? Em suma, a grande maioria, o P é sempre positivo, porque o P é um objeto. O objeto existe, ele é real e está sempre na parte real. Beleza? Imagem. Se eu tiver uma imagem real, o P' é positivo. Se eu tiver uma imagem virtual, o P' é negativo. Isso é importante pra caramba. Bora aqui, ó, esse exemplo. Sua imagem é o quê?
Uai, sua imagem não está aqui? Sua imagem é virtual, olha aqui, ó, virtual. Se ela é virtual, pelinha é negativo. Esse cara vai ser negativo. Ah, mas ele está junto do P, e o P vai ser positivo e o pelinha vai ser negativo? Perfeito, perfeito. Tá bom? Se eu estiver tratando, perdão, se eu estiver tratando de uma lente convergente, o raio e a distância focal positivos. Na lente divergente, o raio e a distância focal negativozinhos. Putz, isso é muito importante. É aqui que o pessoal erra. Se eu estou tratando de uma lente divergente, o raio ou o antiprincipal, o foco, é tudo negativo. Divergente. Se eu estiver tratando de uma lente convergente, o raio e a distância focal e a distância do antiprincipal, o centro, o que você quiser chamar, vai ser positivo. Tudo bem? E aí, se minha imagem for direita, como eu falei para vocês, o I é maior do que zero. Se ela for invertida, o I é menor do que zero. Foi o que eu expliquei para vocês aqui. Tá bom? Essa tabelinha eu acho muito importante. Eu vou apagar esses marca-textos que eu deixei para você tirar um print. Ok? You can take a print. Print screen. Eu estou treinando inglês, né, galera? Então, só tirar um print. Essa tabela é muito importante, tem na maioria dos livros. Vale a pena vocês decorarem. Decorarem não, entenderem o porquê, né? Ou seja, quando você estiver utilizando equacionamento de Gauss, esses sinais devem ser levados em conta. Quando você estiver usando aumento linear, esses sinais todos devem ser levados em conta. Tudo bem? Bom, entramos numa última parte, não menos importante, importante pra caramba, que é o conceito de vergência, certo? O conceito de vergência aqui utilizado pela gente é o conceito... Opa, apertei o botão. É o conceito que é utilizado lá dentro do oftalmologista, que vocês devem ter que ir, porque nós ultimamente temos que usar óculos. Eu tenho uns amigos que tem tipo 12 graus, eu fico, amigo, senhor, troca o olho, né? Vamos lá. Gente, a vergência, o que é a vergência? Os cientistas sacaram o seguinte: quanto menor a minha distância focal da minha lente, maior é a capacidade de convergir, se for uma lente convergente, ou divergir, se for uma lente divergente. Ou seja, quanto menor a minha distância focal, maior é a capacidade de convergir ou divergir. Eles sacaram isso. E aí, por esse motivo, eles criaram a famosa vergência. E por definição, a vergência, ó, é 1 sobre a distância focal. Gente, 1 sobre a distância focal. Calma aí. Tem como a distância focal ser negativa? Olha aqui, ó. Tem como. Então tem como a vergência ser negativa? Gente, é lógico. Claro, pode. Eu tenho uma vergência negativa. Qual que é a unidade da vergência? Opa, vamos lá. Qual que é a unidade da distância focal? Eu dei uma dica, hein? Distância. Metro. Então, 1 sobre metro é a unidade da vergência. 1 sobre metro é a unidade da vergência. Porém, a gente chama esse 1 sobre metro aqui na oftalmologia, na ótica, a gente chama de dioptria, que é esse di que eu botei aqui. A dioptria. Então, essa dioptria famosa aí, né, é que a gente utiliza, ou só o DI, e implica uma dioptria, um di, é igual a metro a menos 1. Uma dioptria é igual a metro a menos 1. Tudo bem? Bom, continuando então. Associação de lentes. Gente, associação de lentes você vai somar a vergência. Tudo bem? Não tem treta. Se você tem uma lente aqui, eu vou desenhar uma lente convergente, supondo que o índice de refração da lente seja maior do que o índice de refração do ar. Tudo bem? Ou do meio que ela está. Do ar vai ser sempre, né? Se eu estiver no ar, então está acontecendo. Então, bordo fino converge, bordo grosso ele diverge. Aí eu falo para você que a vergência desse cara é 5 dioptrias. Aí eu tenho aqui, logo em seguida, uma lente divergente de menos 2 dioptrias. Aí eu tenho uma lente convergente de 7 dioptrias. E aí eu tenho uma lente divergente de menos 1 dioptria. Qual que é a vergência equivalente? Basta somar. A vergência equivalente vai ser a vergência da primeira lente, mais a vergência da segunda lente, mais a vergência da terceira lente, mais a vergência da quarta lente. Se você quiser a distância focal equivalente, vai ser 1 sobre o F1, mais 1 sobre o F2, mais 1 sobre o F3, mais 1 sobre... Gente, é lógico, né? 1 sobre F equivalente é o V equivalente. 1 sobre F1 é o V1. 1 sobre F2 é o V2 e assim por diante.
né? Esses dias eu estava resolvendo exercício, eu acho que caiu no TPS de vocês até, que tá falando exatamente isso. O cara tem um olho que enxerga muito ruim, né? Ele tem hipermetropia, então enxerga uma distância de 1 metro mal já. E eu quero pôr uma lente para enxergar uma distância de 25 centímetros. E aí eu faço essa brincadeira da equivalência das vergências, tá bom? Então com isso a gente consegue entender como eles fazem, tá? Então a vergência equivalente é somar as vergências. Tudo bem? Eu vou fazer só um comentário aqui importante. Por exemplo, só tem duas lentes, V1 e V2. Então você vai somar para achar o V equivalente. Se eu quiser a distância focal equivalente, vai ser 1 sobre F1 mais 1 sobre F2. O que está aparecendo aqui para vocês é justamente aquela brincadeira de, se eu quiser achar o F equivalente, vai ser o produto de F1 por F2 pela soma de F1 mais F2. É só fazer o MMC, gente. Então isso aqui lembra muito resistores, né? Lembra muito resistores isso aqui. Opa, a bateria está acabando. Lembra muito resistores. Bom, com isso nós estamos finalizando para a última parte, que é a parte de equações dos fabricantes de lente. A equação dos fabricantes de lente vem sendo cobrada em alguns vestibulares, principalmente particulares, com peso assim, né? Os particulares para medicina estão focados na medicina e eles utilizam muito disso, né? Então, eu já vou dar para você a fórmula final, a vergência do final, né, calculada, é 1 sobre a distância focal, óbvio, que é igual a o índice de refração relativo da lente no meio em que ela está, ou seja, o índice de refração da lente propriamente dito, se eu tiver no ar, ou se não for o propriamente dito, tem que fazer a divisão, né? Menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá aí. Essa é a equação, uma equação um pouquinho chata de decorar. Vale a pena aqui o teu flashcard, tá? Se você quiser dar uma pesquisada em exercício sobre isso, basta escrever exercício de equação fabricante de lentes no, enfim, qualquer pesquisador do Google aí, e aí você consegue arrochar. Lembre-se que se eu tiver uma face convexa, o R é maior do que 0. E se eu tiver uma face côncava, o R é menor do que 0. Tudo bem? Isso é importante, porque quem são esse R1 e R2? R1 e R2, por exemplo, vou pegar essa lente aqui. Vamos lembrar o nome dela? Tá lá em cima, vocês lembram? Olha ela aqui. Opa, tá mais em cima. De acho. Rapaz, falamos coisa, hein? Tá aqui. Olha ela aqui. Côncavo convexa. A lente côncavo convexa. A lente côncavo convexa. Tá aí. Côncavo convexa. Côncavo convexa. Essa lente côncavo convexa, a gente tem um raio relativo a essa face, um raio relativo a essa face. Perceba que se eu estiver trabalhando de uma lente convexa, eu vou ter um raio positivo. E se eu estiver trabalhando com a lente côncava, eu vou ter um raio côncava negativo. Tá bem? Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo. E aí, e se for plano? Se for essa lente aqui de bordo fino? Quanto é que é o raio dessa parte aqui que eu já falei para vocês? Infinito, certo? O raio da plana é igual a infinito. Se o raio da plana é infinito, quanto é que é 1 sobre infinito? 1 sobre 1 dá quanto? 1 sobre 1 dá 1. 1 sobre 10 dá 0,1. 1 sobre 100, 0,01. 1 sobre 1 milhão, 1,000. 1 sobre um número grandão, tipo infinito, vai dar 0. Tá? Então, se você tiver plano, esse cara iria para 0. Tá bem? Faça exercícios sobre essa parte, é importante para você entender como utilizar esse equacionamento. É uma formulação bem simples, aplicando aí direto a equação dos fabricantes. Normalmente não tem para onde fugir, tá? O exercício já vai direto. Eu quero a equação dos fabricantes, então usa isso. E aí, normalmente você tem que saber isso aqui da sua cabeça. Com isso, meus queridos e queridas, terminamos todo o conteúdo de lentes esféricas. Ficou uma aula extensa, grande, eu sei disso, mas tem todo o conteúdo aqui nesses vídeos, tá bem? Um beijo para vocês, nos encontramos então na próxima aula, que será sobre o olho humano, vinculando um pouco de biologia, as doenças e instrumentos ópticos que utilizamos atualmente, tá bom? Um beijinho.